A abordagem gestáltica e testemunha ocular de terapia. Fundamentos. A psicologia da Gestalt. Qualquer abordagem racional da psicologia que não se esconda por detrás de um jargão profissional deve ser compreensível para o leigo inteligente e deve ser fundamentada em fatos do comportamento humano. Caso contrário, há algo basicamente errado com ela. A psicologia lida, afinal de contas, com o objeto do maior interesse para os seres humanos, nós próprios e os outros. A compreensão da psicologia e de nós mesmos deve ser consistente. Se não nos podemos compreender nem entender o que fazemos, não podemos pretender resolver nossos problemas nem esperar viver vidas gratificantes. Porém, tal compreensão do self envolve mais que um entendimento intelectual habitual. Requer sentimento e também sensibilidade. A abordagem aqui exposta repousa num conjunto de premissas que não são obscuras nem irracionais. Ao contrário, são de um modo geral hipóteses de senso comum, que podem ser facilmente verificáveis pela experiência. De fato, embora sejam frequentemente expressas numa terminologia complicada, que serve à tríplice função de confundir o leitor, aumentar a autoconsideração do escritor e obscurecer pontos que supostamente deveriam ser esclarecidos. Essas afirmações são a base de grande parte da psicologia contemporânea. Infelizmente, um número demasiado grande de psicólogos as aceita como verdadeiras e as desenvolvem na prática, enquanto sua teoria foge rapidamente da realidade e do observável. Mas, se expusermos essas premissas de modo simples, aberto, seremos capazes de utilizá-las continuamente, como uma medida de comparação da confiança e utilidade de nossos conceitos, e nos poderemos dedicar à pesquisa com prazer e rendimento. Introduzamos a primeira premissa com um exemplo. Dissemos antes que a abordagem esboçada neste livro é nova em muitos aspectos. Isso não significa que este enfoque não tenha relação com qualquer outra teoria do comportamento humano, ou com qualquer outra aplicação da teoria do comportamento humano aos problemas do cotidiano e da prática psicoterapêutica. Isso não significa que este enfoque seja composto exclusivamente de princípios novos e revolucionários. A maior parte de seus fundamentos pode ser encontrada em muitas outras abordagens do assunto. O que é novo aqui não são necessariamente as partes e fragmentos que vão constituir a teoria, mas o modo pelo qual são usadas e organizadas é que dá a esta abordagem sua singularidade e seu apelo à nossa atenção. A primeira premissa básica deste livro está implícita nesta última frase. A premissa é que é a organização de fatos, percepções, comportamentos ou fenômenos, e não os aspectos individuais de que são compostos, que os define e lhes dá um significado específico e particular. Originalmente este conceito foi desenvolvido por um grupo de psicólogos alemães que trabalhavam no campo da percepção, e que mostraram que o homem não percebe as coisas isoladas e sem relação, mas as organiza no processo perceptivo como um todo significativo. Um homem entrando num recinto cheio de gente, por exemplo, não percebe apenas gotas de cor e movimento, rostos e corpos. Percebe o local como uma unidade na qual um elemento selecionado entre os muitos presentes sobressai, enquanto os outros ficam em segundo plano. A escolha de qual elemento se distinguirá é o resultado de muitos fatores, e todos eles podem, juntos, ser englobados no termo interesse. Enquanto a interesse a cena total parecerá organizada de modo significativo. Apenas quando há completa falta de interesse, a percepção é atomizada e o lugar é visto como uma confusão de objetos sem relação entre si. Vejamos como este princípio opera numa situação simples. Suponhamos que o recinto seja uma sala de estar, por ocasião de um coquetel. A maior parte dos convidados já está presente. Os retardatários estão chegando aos poucos. Entra um recém-chegado. É um alcoólatra crônico e quer desesperadamente um drink. Para ele, os outros convidados, as cadeiras e sofás, os quadros nas paredes, tudo será de pouca importância e ficará em segundo plano. Irá direto ao bar. De todos os objetos da sala, este será o primeiro plano para ele. Agora entra outro convidado. É uma pintora e a anfitriã acaba de adquirir um de seus quadros. Sua primeira preocupação é descobrir como e onde está pendurado o quadro. Ela selecionará a pintura entre todos os objetos do lugar. Como alcoólatra, estará completamente desinteressada das pessoas e rumará para seu trabalho como um pombo-correio. Ou tomemos o caso de um rapaz que veio à festa para se encontrar com a atual namorada. Ele vai esquadrinhar a multidão, procurará entre os rostos dos convidados até que a encontre. Ela será o primeiro plano, todo o resto o fundo.
Para um convidado perambulador, que esvoaça de grupo em grupo, de conversa em conversa, do bar ao sofá, da anfitriã à caixa de cigarros. A sala parecerá diferente diversas vezes. Enquanto está falando com um grupo, aquele grupo e aquela conversa serão primeiro plano. Quando no final de sua prosa ele se cansa e decide sentar-se, o lugar vago no sofá será o primeiro plano. À medida que seus interesses variam, muda sua percepção da sala, das pessoas e objetos nela, e até a percepção de si próprio. Primeiro e segundo planos são intercambiáveis e não permanecem estáticos, como, por exemplo, para o jovem enamorado, cujo interesse é fixo e invariável. Agora vem nosso último convidado. Este, como muitos de nós em coquetéis, em primeiro lugar não queria vir, e não tem interesse real em tudo aquilo. Para ele toda a cena permanecerá desorganizada e sem sentido, a menos e até que ocorra algo que o faça fixar seu interesse e atenção. A escola de psicologia que desenvolveu estas observações é chamada escola gestáltica. Gestalt é uma palavra alemã para a qual não há tradução equivalente em outra língua. Uma gestalt é uma forma, uma configuração, o modo particular de organização das partes individuais que entram em sua composição. A premissa básica da psicologia da Gestalt é que a natureza humana é organizada em partes ou todos, que é vivenciada pelo indivíduo nestes termos, e que só pode ser entendida como uma função das partes ou todos dos quais é feita. Homeostase. Nossa premissa seguinte é que todos os comportamentos são governados pelo processo que os cientistas chamam de homeostase e que os leigos chamam de adaptação. O processo homeostático é aquele pelo qual o organismo mantém seu equilíbrio e, consequentemente, sua saúde sob condições diversas. A homeostase é, portanto, o processo através do qual o organismo satisfaz suas necessidades. Uma vez que suas necessidades são muitas e cada necessidade perturba o equilíbrio, o processo homeostático perdura o tempo todo. Toda a vida é caracterizada pelo jogo contínuo de estabilidade e desequilíbrio no organismo. Quando o processo homeostático falha em alguma escala, quando o organismo se mantém num estado de desequilíbrio por muito tempo e é incapaz de satisfazer suas necessidades, está doente. Quando falha o processo homeostático, o organismo morre. Uns poucos exemplos singelos esclarecerão isso. O corpo humano só funciona eficientemente quando o nível de açúcar no sangue é mantido dentro de certos limites. Se a taxa de açúcar do sangue cai abaixo destes limites, as glândulas suprarrenais secretam adrenalina. A adrenalina faz o fígado transformar suas reservas de glicogênio em açúcar. Este açúcar passa para o sangue e aumenta sua taxa de açúcar. Tudo isto ocorre numa base puramente fisiológica. O organismo não se dá conta do que está acontecendo. Mas uma queda no nível de açúcar do sangue ainda tem outro efeito. É acompanhada pela sensação de fome, e o organismo satisfaz seu desprazer e desequilíbrio comendo. A comida é digerida, sendo que uma certa quantidade se transforma em açúcar, e o açúcar é restituído ao sangue. Assim, no caso de comer, o processo homeostático demanda um estado de consciência e alguma ação deliberada por parte do organismo. Quando o açúcar no sangue aumenta excessivamente, o pâncreas secreta mais insulina e isto leva o fígado a remover açúcar do sangue. Os rins também ajudam a remover este excesso. O açúcar é excretado pela urina. Estes processos, como os primeiros descritos, são puramente fisiológicos. Mas a taxa de açúcar do sangue pode ser baixada deliberadamente, como resultado de um ato de conscientização. O termo médico para a falha crônica de homeostase, que resulta num constante excesso de açúcar no sangue, é diabetes. O sistema do diabético aparentemente não pode se autocontrolar. No entanto, o paciente pode suprir um controle pela adição artificial de insulina, através de injeções. Isto reduz a taxa de açúcar do sangue ao nível exato. Tomemos outro exemplo. Para o organismo gozar de boa saúde, o volume de água do sangue também tem que ser mantido num certo nível. Quando cai abaixo do nível, a transpiração, a salivação e a excreção da urina são todas diminuídas, e os tecidos do organismo passam parte de sua água para a corrente sanguínea. Assim, o corpo zela para que ela conserve água durante um período de emergência. Este é o lado fisiológico do processo. Porém, quando a taxa de água do sangue cai demasiadamente, o indivíduo sente sede. Faz, então, o que pode para manter o equilíbrio necessário. Toma um gole d'água. Quando a taxa de água do sangue é excessiva, todas estas atividades são invertidas, assim como são no caso do açúcar sanguíneo. Poderíamos dizer isto de modo ainda mais simples. O termo fisiológico usado para a perda de água no sangue é desidratação. Quimicamente pode ser expresso como a perda de certo número de unidade de H2O.
Sensorialmente é sentido como sede, com seus sintomas de secura na boca e cansaço, e psicologicamente é sentido como desejo de beber. Desta forma, poderíamos chamar o processo homeostático de processo de autorregulação, o processo pelo qual o organismo interage com seu meio. Embora os exemplos que citei aqui envolvam atividades complexas por parte do organismo, ambos lidam com as funções mais simples e elementares, todas operando a serviço da sobrevivência do indivíduo e, através dele, da espécie. A necessidade de manter o nível de açúcar e água no sangue dentro de certos limites é básica para toda a vida animal. Mas há outras necessidades, não tão proximamente ligadas às questões de vida e morte, nas quais o processo de homeostase também funciona. O ser humano pode ver melhor com 2 olhos do que com um, mas se um olho é destruído, a vítima é capaz de continuar a viver. Não é mais um organismo de 2 olhos. Trata-se de um organismo com um só olho e logo aprende a funcionar eficientemente nesta situação, a estimar quais são suas novas necessidades e a achar meios adaptáveis de satisfazê-las. O organismo tem tanta necessidade psicológica como fisiológica de contato, ela é sentida cada vez que o equilíbrio psicológico é perturbado. Assim como as necessidades fisiológicas são sentidas sempre que o equilíbrio fisiológico é alterado. Estas necessidades psicológicas são agrupadas no que poderíamos chamar de correlato psicológico do processo homeostático. No entanto, quero tornar bem claro que este processo psíquico não pode ser divorciado do fisiológico, que cada um contém elementos do outro. As necessidades que são, primariamente, de natureza psicológica e os mecanismos homeostáticos ou adaptáveis pelos quais são reunidas continuem parte do tema que a psicologia estuda. Os seres humanos têm milhares de tais necessidades no nível puramente fisiológico, e de acordo com os níveis sociais, há outros milhares de necessidades. Quanto mais intensamente as sentimos como essenciais para o prosseguimento da vida, mais de perto nos identificamos com elas e mais intensamente dirigimos nossas atividades para satisfazê-las. Aqui também os conceitos estáticos das psicologias mais antigas dificultaram a compreensão. Observando certos impulsos comuns a todos os seres vivos, os teóricos postularam os instintos como as forças condutoras da vida e descreveram a neurose como resultado da repressão daqueles instintos. A lista de instintos de McDougall incluía 14. Freud considerou que os 2 básicos e mais importantes são Eros, sexo ou vida, e Thanatos, morte. Mas se pudéssemos classificar todas as perturbações do equilíbrio orgânico, encontraríamos milhares de instintos, que se diferenciariam entre si em intensidade. Há ainda outro ponto fraco nesta teoria. Podemos concordar, penso eu, que a necessidade de sobreviver age como força propulsora em todos os seres vivos e que todos mostram, sempre, 2 tendências. Sobreviver como indivíduos e espécie e crescer. Estes são objetivos fixos. Mas os modos pelos quais se encontram variam de situação para situação, de espécie para espécie, de indivíduo para indivíduo. Se a sobrevivência de uma nação for ameaçada pela guerra, seus cidadãos recorrerão às armas. Se a sobrevivência de um indivíduo for ameaçada porque seu nível de açúcar do sangue está muito baixo, ele procurará comida. A sobrevivência de Scheherazade foi ameaçada pelo sultão, e para fazer frente à ameaça ela lhe contou histórias durante 1001 noites. Poderíamos então dizer que ela tinha um instinto contador de histórias? Toda teoria dos instintos tende a confundir as necessidades com seus sintomas ou com os meios que usamos para adquiri-los. E desta confusão é que surgiu o conceito de repressão dos instintos. Os instintos, se existem, não podem ser reprimidos. Estão fora do alcance da nossa capacidade de percepção e, portanto, fora do alcance de nossa ação deliberada. Não podemos reprimir a necessidade de sobrevivência, mas podemos impedir seus sintomas e sinais. Isto é feito pela interrupção do processo contínuo, quando deixamos de efetuar qualquer ação que seja apropriada. Mas, o que acontece se várias necessidades, ou instintos, se preferirem, se originam simultaneamente? O organismo saudável parece operar através do que poderíamos chamar uma escala de valores. Desde que seja incapaz de fazer, adequadamente, mais de uma coisa de cada vez, se encarrega da necessidade de sobrevivência dominante, antes de cuidar de qualquer das outras. Age, em primeiro lugar, de acordo com o princípio das coisas fundamentais. Uma vez na África, observei um grupo de veados pastando perto de um bando de leões que dormiam. Quando um dos leões acordou e começou a rugir de fome, os veados bateram em retirada rapidamente. Agora, tente, por um momento, se imaginar no lugar dos veados. Suponha que você esteja correndo para salvar sua vida. Logo estaria correndo sem ar, então teria que diminuir a marcha ou parar completamente até tomar um segundo alento.
Neste ponto arfante, teria surgido uma emergência maior, uma necessidade maior do que correr, assim como correr havia antes se tornado uma necessidade maior que comer. Formulando este princípio em termos da psicologia da Gestalt, podemos dizer que a necessidade dominante do organismo, em qualquer momento, se torna a figura de primeiro plano e as outras necessidades recuam, pelo menos temporariamente, para o segundo plano. O primeiro plano é aquela necessidade que exige mais agudamente ser satisfeita, quer seja, como em nosso exemplo, a necessidade de preservar a vida, ou seja relacionada a áreas fisiologicamente menos vitais, sejam fisiológicas ou psicológicas. Parece que uma das necessidades das mães é, por exemplo, manter seus filhos felizes e satisfeitos. Desconforto nas crianças produz desconforto nelas. A mãe de um bebezinho pode ser capaz de dormir profundamente com o barulho da passagem de caminhões ou mesmo de colisões, com o estrépito ensurdecedor de trovões, mas acordará no instante em que seu bebê, noutro quarto, no fim de um longo corredor, apenas choramingue. Para que o indivíduo satisfaça suas necessidades, feche a Gestalt, passe para outro assunto, deve ser capaz de manipular a si próprio e ao seu meio, pois mesmo as necessidades puramente fisiológicas só podem ser satisfeitas mediante a interação do organismo com o meio. A doutrina holística. Um dos fatos mais notórios a respeito do homem é que ele é um organismo unificado. E todavia, este fato é completamente ignorado pelas escolas tradicionais de psiquiatria e psicoterapia que não importa como descrevam seu enfoque, continuam a operar em termos da velha cisão corpo-mente. Desde o surgimento da medicina psicossomática, a estreita relação entre atividade mental e física se tornou cada vez mais flagrante. E não obstante essa persistência do paralelismo psicofísico, este avanço no conhecimento não progrediu tanto quanto deveria. Continua preso aos conceitos de causalidade, tratando a doença funcional como um distúrbio físico causado por um fato psíquico. Parece que o que aconteceu no desenvolvimento do pensamento psicológico foi o seguinte: observamos que o homem é capaz de funcionar em dois níveis qualitativamente diferentes: o nível do pensar e o nível do agir. Ficamos chocados com a diferença entre ambos e pela aparente independência que um tem em relação ao outro. E assim estabelecemos que são tipos diferentes de assunto. Então somos compelidos a declarar alguns modos de uma entidade estrutural ainda não descoberta, a mente, descrita como a sede da atividade mental. Desde o desenvolvimento da psicologia profunda veio à tona a observação de que o homem não é uma criatura puramente racional. A mente, que antes era considerada exclusivamente como fonte da razão, agora se torna também a sede de um obscuro inconsciente e uma estrutura capaz de exercitar sua vontade não apenas sobre o corpo, mas sobre si mesma. Deste modo, pode reprimir pensamentos e recordações que ache desagradáveis. Pode mudar sintomas de uma área do corpo para outra. É o pequeno Deus ex machina que nos controla em todos os sentidos. Uma vez que a análise quantitativa dos processos fisiológicos progrediu tão mais rapidamente que a análise quantitativa dos processos mentais, tendemos também a aceitar mais dados sobre o corpo que sobre a mente. Não discordamos dos fatos científicos sobre a fisiologia e a anatomia. Podemos descrever o coração, o fígado, os sistemas muscular e circulatório e sabemos como atuam. Reconhecemos que a habilidade de desempenhar certas atividades físicas e fisiológicas é construída no homem, e perdemos a capacidade de nos surpreender com nossa maravilhosa eficiência. Também sabemos bastante sobre o cérebro e seu modo de funcionar e estamos aprendendo mais todos os dias. Mas até que tenhamos ampliado mais este estudo, ainda teremos uma compreensão limitada de outra das capacidades internas básicas do homem, a habilidade de aprender e manipular símbolos e abstrações. Esta parece estar associada ao maior desenvolvimento e complexidade de seu cérebro, e é tão natural para o homem quanto sua habilidade para cerrar os punhos, andar ou ter relações sexuais. Esta capacidade para usar símbolos mostra, através do que chamamos de atividade mental, se é dirigida para a produção de teorias científicas ou para a produção de uma afirmação banal sobre o tempo. Mesmo que consideramos um baixo estado de atividade mental requer muita habilidade para lidar com símbolos e combinar abstrações. Comparativamente, mesmo que consideramos um estado interior de atividade física, o sono, por exemplo, requer um uso considerável de capacidades fisiológicas internas. Os músculos não permanecem tão ativos durante o sono como quando em estado de alerta, mas é inevitável que haja algum estado de atividade. Dado, pois, que o ser humano tem uma habilidade interna para usar símbolos e abstrair, e mesmo os behavioristas mais ortodoxos têm que admitir isto,
Se a habilidade não existisse, eles não poderiam manter uma discussão sobre sua existência. O que faz o ser humano quando a usa? Está, afirmo, agindo em imagem. Está fazendo simbolicamente o que poderia fazer fisicamente. Se ele pensa sobre uma teoria científica, poderia escrevê-la ou explicá-la verbalmente. Escrever e falar são ações físicas. Que ele possa inventar teorias científicas é realmente notável, porém não é mais notável que o fato de que possa escrever ou falar. É claro que o pensamento não é a única atividade mental que nos ocupa. A mente também possui outras funções. Há a função da atenção. Quando dizemos, coloquei minha mente trabalhando no problema, não queremos dizer que tiramos um corpo físico de dentro de nós e o conectamos com o problema. Queremos dizer, concentrei muito de minha atividade e de minhas percepções sensoriais nesse problema. Também falamos da capacidade de conscientização que poderia ser descrita como o gêmeo idêntico da atenção. Aquele é mais difuso que esta, implica numa percepção global da pessoa e mais relaxada que tensa. E falamos de vontade. Aqui a área da atenção da consciência está fortemente restrita e a pessoa se fixa em iniciar e levar a cabo um certo número de atos dirigidos para fins específicos. Em todas estas atividades mentais, a relação entre o que fazemos e pensamos é muito clara. Quando nos conscientizamos de algo, fixamos nossa atenção em algo, ou tentamos exercer nossa vontade sobre algo, há alguns sinais explícitos, pelos quais o espectador pode ver que estes processos estão em ação. O homem que está profundamente concentrado para entender o que o outro está dizendo deve estar provavelmente sentado, inclinado para a frente em sua cadeira. Todo seu ser parece estar dirigido e orientado para aquilo que o interessa. O homem que desiste de pegar aquele quinto pedaço de doce, possivelmente fará um movimento na sua direção e parará a mão bruscamente, retirando-a antes que atinja o prato. Mas voltemos à área do pensar. É nela que surge a maior parte da confusão. Entendemos que o pensar inclui um número de atividades: sonhar, imaginar, teorizar, antecipar, fazendo uso máximo de nossa capacidade de manipular símbolos. Para abreviar, vamos chamar tudo isso de atividade de fantasia em vez de pensamento. Tendemos a unir a noção de racional a pensar e irracional a sonhar e, todavia, as duas atividades são muito semelhantes. Entretanto, desejo esclarecer que o uso da palavra fantasia por mim não quer dizer que haja algo irreal, misterioso, estranho ou falso em tais atividades. A atividade fantástica, no sentido amplo em que uso o termo, é aquela em que o ser humano, através da adoção de símbolos, tende a reproduzir a realidade numa escala reduzida. Como atividade que envolve o uso de símbolos, deriva da realidade, uma vez que os próprios símbolos são, inicialmente, derivados da realidade. Os símbolos começam como rótulos para objetos e processos, proliferam e crescem como rótulos para rótulos e rótulos para rótulos de rótulos. Eles podem até não estar próximos na realidade, mas efetivamente começam. A mesma coisa é verdadeira para a atividade fantástica, que é o uso interno da atividade de simbolização. Nela, a reprodução da realidade pode se distanciar muito de suas origens, da realidade com a qual era conectada originariamente. Mas é, de algum modo, sempre relacionada com a realidade, que tem uma existência significativa para a pessoa, em cuja realidade fantástica entra. Não vejo uma árvore real com o olho de minha mente. Mas a correspondência entre a árvore real de meu jardim e minha árvore imaginária é suficiente para fazer possível que eu ligue uma à outra. Quando medito sobre um problema tentando determinar que rumo darei a uma atitude numa situação dada, é como se eu estivesse fazendo duas coisas extremamente reais. Em primeiro lugar, mantenho uma conversa sobre meu problema. Na realidade, eu poderia ter esta conversa com um amigo. Depois, reproduzo com o olhar de minha mente a situação que minha decisão precipitará em mim. Eu antecipo em fantasia o que acontecerá na realidade e, embora a correspondência entre minha antecipação imaginária e a situação real possa não ser absoluta, assim como a correspondência entre a palavra árvore e o objeto é só aproximada, é suficientemente forte para que eu baseie nela minhas ações. Portanto, a atividade mental parece agir como um economizador de tempo, energia e trabalho para o indivíduo. A alavanca, por exemplo, trabalha segundo o princípio de uma pequena força aplicada no extremo do objeto, que produz uma força maior junto ao outro extremo. Se eu puser uma extremidade de uma alavanca sob uma pedra de 250 kg e pressionar para baixo com força do outro lado da ferramenta, posso movimentar um objeto que de outro modo teria resistido a todas as minhas tentativas de mudar sua posição. Quando fantasio ou dirijo minha atenção para um problema, uso uma pequena quantidade de energia disponível internamente.
a fim de produzir um montante maior de energia corporal ou externa, distribuída de modo eficiente. Pensamos nos problemas em imaginação para sermos capazes de resolvê-los na realidade. Ao invés de simplesmente ir ao supermercado, sem ter qualquer ideia do que vai comprar, a dona de casa decide antes o que necessita e é, então, capaz de agir mais eficientemente quando chegar ao mercado. Não tem que sair correndo de prateleira em prateleira, decidindo a cada passo se necessita ou não daquele gênero exposto à compra. Ela economiza tempo, energia e atividade. Agora estamos prontos para formular uma definição das funções da mente e uma definição de atividade mental como parte do organismo global a que chamamos ser humano. A atividade mental parece ser a atividade que a pessoa total exerce no nível energético inferior ao das atividades que denominamos físicas. Devo deter-me aqui para dizer que ao usar a palavra inferior, não estou fixando um valor de apreciação. Só quero dizer que as atividades que denominamos mentais exigem menos dispêndio de substância corporal que as que chamamos físicas. Todos nós acreditamos que o professor sedentário pode se sustentar com menos calorias que o cavador de fossas. Assim como a água se transforma em vapor pela aplicação do calor, a atividade corporal oculta se transforma na atividade latente, particular, que chamamos de mental, devido a uma diminuição de intensidade. O organismo age e reage a seu meio com maior ou menor intensidade. À medida que diminui a intensidade, o comportamento físico se transforma em comportamento mental. Quando a intensidade aumenta, o comportamento mental torna-se comportamento físico. Mais um exemplo poderá tornar este conceito inteiramente claro. Quando um homem está de fato atacando o inimigo, mostra abertamente uma enorme atividade corporal. Contrai os músculos, seu coração bate mais rápido, é jogada adrenalina em grandes quantidades na corrente sanguínea, sua respiração se torna rápida e superficial. Seus maxilares ficam cerrados e rígidos, todo seu corpo fica tenso. Quando fala sobre como detesta esse inimigo, ainda mostrará sinais físicos explícitos, embora estes existam em número menor que quando está realmente lutando. Quando se sente furioso e pensa em atacar o inimigo, ainda mostra muitos sinais físicos claros. Mas estes sinais são menos visíveis e menos intensos que quando está realmente lutando ou falando sobre isso. Seu comportamento é, agora, de intensidade ainda menor. Sua atividade explícita se transformou em atividade mental. Nossa capacidade para agir no nível de intensidade diminuída, adotar uma conduta mental, é uma tremenda vantagem não apenas para o ser humano, na resolução de problemas individuais, mas também de toda a espécie. A energia que o homem economiza pensando nos problemas em lugar de atuar em toda situação pode agora ser investida no enriquecimento de sua vida. Ele pode fazer e usar instrumentos que mais tarde lhe pouparão energia e, portanto, lhe oferecerão maiores oportunidades de enriquecimento. Mas essas não são as únicas vantagens. A habilidade do homem para abstrair e combinar abstrações, sua capacidade para inventar símbolos, para criar a arte e a ciência. Tudo isto está intimamente ligado à sua capacidade de fantasiar. A capacidade básica de criar e usar símbolos está acrescida pelos produtos reais do uso de símbolos. Cada geração herda as fantasias de todas as gerações anteriores, e assim acumula maior conhecimento e compreensão. Esta concepção da vida e comportamento humanos como constituídos por níveis de atividade acaba de uma vez por todas com o paralelismo psicofísico perturbador e insatisfatório, com que a psicologia vem lidando desde seu nascimento. Ela nos permite ver os lados mental e físico do comportamento humano, não como entidades independentes que poderiam ter existências separadas dos seres humanos ou uma da outra, o que foi a conclusão lógica e inevitável das psicologias mais antigas. Permite-nos ver o ser humano como ele é como um todo, e examinar seu comportamento como se manifesta, ao nível explícito da atividade física e ao nível oculto da atividade mental. Uma vez que reconheçamos que pensamentos e ação são feitos da mesma matéria, podemos traduzir e transpor de um nível para outro. Assim, podemos finalmente introduzir na psicologia um conceito holístico, o conceito de campo unificado, que os cientistas têm sempre desejado achar e em cuja direção têm tateado os psicossomatas contemporâneos. Em psicoterapia, este conceito nos dá um instrumento para lidar com o homem global. Agora podemos ver como suas ações mentais e físicas estão entrelaçadas. Podemos observar o homem de modo mais agudo e usar nossas observações mais significativamente, pois como agora é mais ampla a superfície que podemos observar se as atividades física e mental são da mesma ordem, podemos observar a ambas como manifestação da mesma coisa, o ser do homem.
Nem o paciente nem o terapeuta estão limitados pelo que o paciente diz e pensa. Ambos podem agora levar em consideração o que ele faz. O que ele faz fornece indícios para o que pensa, assim como o que pensa fornece indícios para o que faz ou gostaria de fazer. Entre os níveis do pensar e do fazer há um estágio intermediário de fazer de conta na terapia, e se observarmos acuradamente, notaremos que o paciente faz de conta com uma porção de coisas. Ele próprio saberá o que significam seus atos, suas fantasias, suas representações, se nos limitarmos a chamar sua atenção. Ele mesmo fornecerá suas próprias interpretações. Através da própria experiência nos 3 níveis de imaginar, representar e fazer, se tornará um entendedor de si mesmo. A psicoterapia, então, deixa de ser uma escavação do passado, em termos de repressões, conflitos edipianos e cenas primárias, para se tornar uma experiência de viver no presente. Nesta situação de vida, o paciente aprende por si como integrar seus pensamentos, sentimentos e ações, não só quando está no consultório, mas no curso da vida cotidiana. O neurótico, obviamente, não se sente como uma pessoa total. Sente-se como se seus conflitos e vivências inacabadas o estivessem rasgando em pedaços. Mas com o reconhecimento de que é, sendo humano, um todo, vem a capacidade de adquirir aquele sentido de totalidade que é seu direito natural. Limite de contato. Ninguém é autossuficiente. O indivíduo só pode existir num campo circundante. É inevitavelmente, a cada momento, uma parte de algum campo. Seu comportamento é uma função do campo total, que inclui a ambos, ele e seu meio. O tipo de relação homem-meio determina o comportamento do ser humano. Se o relacionamento é mutuamente satisfatório, o comportamento do indivíduo é o que chamamos de normal. Se é de conflito, trata-se do comportamento descrito como anormal. O meio não cria um indivíduo, nem este cria um meio. Cada um é o que é, com suas características individuais, devido a seu relacionamento com o outro e o todo. O estudo do corpo humano por si só e do que ocorre inteiramente dentro dele é domínio da fisiologia. O estudo do meio sozinho, do que ocorre fora de nós, é domínio das ciências físicas, geográficas e sociais. Nestas ciências, elementos do campo total, que incluem tanto o indivíduo quanto o meio, pode-se estudá-los sozinhos, porque a preocupação desses campos é precisamente com os elementos que existem independentes um do outro. A estrutura do olho humano não tem influência na estrutura do objeto que ele vê. Nem a estrutura desse objeto tem influência na estrutura do olho. Mas a psicologia não pode fazer tais abstrações nem lidar com a estrutura do olho per si. O estudo do modo que o ser humano funciona no seu meio é o estudo do que ocorre na fronteira de contato entre o indivíduo e seu meio. É neste limite de contato que ocorrem eventos psicológicos. Nossos pensamentos, ações, comportamentos e nossas emoções são nossa maneira de vivenciar e encontrar esses fatos limítrofes. Com este conceito chegamos a um ponto de divergência com as psicologias mais antigas. Elas estabeleceram outra cisão. Como a divisão mente-corpo, passaram a tratar as abstrações que postularam como uma realidade factual, e então estabeleceram a confusão. Em seu esforço de se livrar das dificuldades em que se meteram, dividiram a experiência em interior e exterior e então se defrontaram com a pergunta insolúvel de se o homem é regido por forças de fora ou de dentro. Este tipo de abordagem, esta necessidade de uma causalidade simples, esta omissão do campo total, estabelece problemas de situações que na realidade são indivisíveis. Em verdade, posso dividir a frase "eu vejo uma árvore" em sujeito, verbo e objeto. Mas na experiência o processo não pode ser cindido desta maneira. Não há vista sem algo para ser visto. Nem algo é visto se não há olho para vê-lo. Entretanto, pela divisão da experiência no que é de dentro e de fora, e lidando com suas abstrações, dentro e fora, como se fossem realidades empíricas, os cientistas tinham que achar alguma explicação para cada uma. E de fato, na realidade, nenhuma pode ser explicada sem a outra. A teoria do arco reflexo foi planejada para explicar a experiência interna. Primeiramente o estímulo, o exterior, atinge o receptor, órgãos dos sentidos. Então os impulsos são transportados pelo sistema intermediário, os nervos, ao efetor, os músculos. É verdade que agimos através de 2 sistemas, o sensorial e o motor, mas o organismo se conecta com o mundo através de ambos. Seu sistema sensorial lhe provê uma orientação, seu sistema motor lhe dá um sentido de manipulação. Um não é função do outro, nenhum é temporal ou logicamente anterior ao outro, ambos são funções do ser humano total. Com esta nova perspectiva, organismo e meio se mantêm numa relação de reciprocidade. Um não é a vítima do outro. Seu relacionamento é realmente o de opostos dialéticos.
Para satisfazer suas necessidades, o organismo tem que achar os suplementos necessários no meio. O sistema de orientação descobre o que é procurado. Todos os seres vivos são capazes de sentir quais são os objetos externos que satisfarão suas necessidades. O cachorrinho faminto não se confunde pela miríade de formas, cheiros, barulhos e cores do mundo, vai direto à teta de sua mãe. Esta é a figura em primeiro plano. Uma vez que o sistema de orientação realize sua tarefa, o organismo tem que manipular o objeto de que necessita, de modo a que o equilíbrio orgânico seja restaurado e a gestalt se complete. A mãe acordada pelo choro do bebê não se contentará em deitar confortavelmente em sua cama, ouvindo o lamento de sua cria. Fará algo para eliminar a perturbação. Tentará satisfazer as necessidades do bebê, e quando estiverem satisfeitas, ela também poderá voltar a dormir. O cachorrinho, tendo achado a mama, sugará. Estes conceitos têm, também, significado em psicoterapia. Em primeiro lugar, a concepção de que a ação efetiva é ação dirigida para a satisfação de uma necessidade dominante nos dá indícios do significado de tipos específicos de comportamento, adicional para a compreensão da neurose. Se por alguma alteração no processo homeostático, o indivíduo for incapaz de manipular seu meio a fim de atingi-las, comportar-se-á de modo desorganizado e ineficaz. Estará tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Estou certo de que terão notado em sua própria experiência que quando sua atenção está dividida entre dois objetos de interesse, não é possível se concentrar adequadamente em nenhum. Esta incapacidade de concentração é uma queixa frequente do neurótico. Quando há mais de dois objetos demandando nossa atenção, ou se o objeto de interesse é obscuro, sentimos-nos confusos. Se há duas situações inconsistentes requerendo nossa atenção, dizemos que há conflito. Se este é permanente e aparentemente insolúvel, nós o encaramos como conflito neurótico. O neurótico perdeu a habilidade, ou talvez nunca a tenha desenvolvido, de organizar seu comportamento de acordo com uma hierarquia indispensável de necessidades. Literalmente não pode se concentrar. Na terapia ele tem que aprender como distinguir, entre miríades de necessidades, uma da outra, e como dedicar-se a uma de cada vez. Deve aprender a distinguir e identificar-se com suas necessidades. Deve aprender como, a cada momento, ficar totalmente envolvido no que está fazendo. Como manter uma situação o tempo suficiente para fechar a gestalt e passar a outro assunto. Organização mais meio é igual a campo. Retornemos por instantes à discussão da relação do organismo com o campo ou, mais especificamente, ao relacionamento do indivíduo com seu meio. Além da necessidade de um sistema de orientação e manipulação com que alcançar sua satisfação, tem atitudes para com as coisas do meio, que podem ajudar ou impedir sua busca de satisfação. Freud descrevia isto dizendo que os objetos do mundo recebem uma catexis. Em termos gestálticos, poderíamos dizer que tais objetos se tornam figuras. Os desejados, porque ajudam a satisfazer as necessidades do indivíduo e a restabelecer o equilíbrio perturbado, são considerados como tendo uma catexis positiva. A água e uma catexis positiva para um homem com sede, uma cama macia ou é para um homem cansado. Os que são indesejáveis porque ameaçam o indivíduo ou tendem a perturbar seu equilíbrio ou não satisfazem suas necessidades, têm uma catexis negativa. O homem está pendente entre a impaciência e o pavor. Cada necessidade requer satisfação imediata, sem qualquer demora. A impaciência é, pois, a primeira forma emocional assumida pela excitação, produzida pela presença de uma necessidade e o distúrbio do equilíbrio. A impaciência é a base da catexis positiva. Por outro lado, o pavor é a base de todas as catexis negativas. É a experiência de antissobrevivência. O temível é experimentado como um perigo vago, indiferenciado. Logo que há um objeto com que competir, o pavor abranda para medo. Assim como a catexis positiva indica os suplementos de apoio à vida, a catexis negativa indica perigo, apoio diminuído ou mesmo morte. De qualquer modo, é ameaçador que parte ou toda nossa existência esteja em risco, quer seja na existência física, doença, integridade sexual, castração, autoconceito, humilhação, veltanchachu, confusão existencial, segurança, depressão econômica, ou qualquer de uma quantidade de outras coisas. O indivíduo quer se apropriar ou ganhar os objetos ou pessoas do meio que têm uma catexis positiva. O jovem apaixonado quer casar com a moça de sua escolha. O homem faminto quer comer. Tentando adquirir os objetos com catexis positivas, o indivíduo contata com seu meio, estende-se em direção a ele. Por outro lado, tem uma orientação inteiramente diferente em relação aos objetos ou pessoas que têm uma catexis negativa. Quer aniquilá-los ou removê-los do campo.
Isto se aplica tanto à nossa fantasia quanto ao mundo real. O fazendeiro tentará matar a raposa que ronda seu galinheiro. Nós tentaremos remover os maus pensamentos e emoções indesejáveis de nossas mentes como se fossem inimigos reais. O caminho mais seguro para aniquilar um inimigo é, sem dúvida, destruí-lo ou torná-lo inofensivo. Isto significa destruir as qualidades que sustentam sua ameaça contra nós. Quando Dalila cortou o cabelo de Sansão, fez justamente isto. A melhor coisa a fazer, em segundo lugar, seria assustá-lo ou ameaçá-lo, expulsá-lo. Além desses métodos de destruição, podemos lidar com a situação ou objeto de catexis negativa, através da destruição mágica ou pela fuga do campo de perigo. Ambos são meios de retrair-se. A destruição mágica é bem conhecida em psicoterapia pelo nome de escotoma, isto é, ponto cego. Há pessoas que literalmente não veem o que não querem ver, não ouvem o que não querem ouvir, não sentem o que não querem sentir. Tudo isto para acabar com o que consideram perigoso. Os objetos ou situações que para eles têm catexis negativas. A aniquilação mágica é uma fuga parcial, um substituto para uma fuga real. Nesta era da psicanálise, tendemos a pensar na fuga como um dos sintomas de neurose. Mas isto é uma compreensão errônea do fenômeno. A fuga em si não é boa nem má, é apenas um modo de enfrentar o perigo. A pergunta de se é ou não patológica só pode ser respondida por nossas respostas a estas perguntas. Fuga de que, para que e por quanto tempo? A mesma coisa se aplica ao contato. Por si só, ele não é bom nem mau, embora em nossa época de preocupação com o ajustamento social, tendamos a avaliar a capacidade de fazer contato acima de todas as outras. Entretanto, algumas formas de contato não são saudáveis. Você mesmo deve ter conhecido muita gente que simplesmente tem que estar em contato contínuo com você, os que se penduram. Cada psicoterapeuta sabe que eles são tão difíceis de tratar quanto as personalidades profundamente fugidias. Há algumas pessoas que se sentem impelidas a se manter em contato com suas ideias fixas, são tão perturbadas quanto os esquizofrênicos, que se afastam completamente. Portanto, nem todo contato é saudável, nem toda fuga é doentia. Uma das características do neurótico é não poder fazer bom contato nem organizar sua fuga. Quando deveria estar em contato com seu meio, sua mente está em qualquer outro lugar e assim não pode se concentrar. Quando deveria fugir, não pode. A insônia, uma queixa frequente dos neuróticos, é um exemplo da incapacidade de fugir. O fenômeno do tédio é outra. O tédio ocorre quando tentamos ficar em contato com algo que não fixa nosso interesse. Rapidamente exaurimos qualquer excitação, nos tornamos cansados e desinteressados. Queremos fugir de situações. Se não achamos uma desculpa adequada para fazê-lo, o contato extra se torna doloroso e o expressamos exatamente nestes termos: estou morto de tédio ou choro de tédio. Se deixarmos nosso cansaço tomar conta de nós, fugimos para nossa fantasia, para um contato mais interessante. Fica claro que nosso contato é apenas um problema temporário, pelo interesse renovado que sentimos quando subitamente nos encontramos debruçados para escutar atentamente alguém que nos fale de modo mais fascinante. De novo, estamos em contato, estamos totalmente entregues. O contato e a fuga são opostos dialéticos. São descrições dos caminhos pelos quais encontramos os fatos psicológicos. São nossos meios de lidar na fronteira de contato com objetos do campo. No campo organismo-meio, as catexis positiva e negativa, contato-fuga se comportam de maneira muito semelhante às forças de atração e repulsão do magnetismo. De fato, o campo total organismo-meio é uma unidade dialeticamente diferenciada, é diferenciada biologicamente em organismo e meio, psicologicamente em si mesmo e o outro, moralmente em egoísmo e altruísmo, cientificamente em subjetivo e objetivo, etc. Quando o objeto catexial, seja sua catexis positiva ou negativa, foi apropriado ou destruído, contatado ou dele se fugiu, ou relacionado de algum modo satisfatório com o indivíduo, tanto ele quanto a necessidade a que está associado desaparecem do meio, a gestalt está fechada. O objeto catexial e a necessidade têm uma relação quase matemática entre si. Se a necessidade é um menos, o objeto catexial é um mais. Se um homem tem sede, sente uma falta de líquido, sua necessidade é vivenciada como um menos para ele. Nesse momento, um copo d'água tem uma catexis positiva para ele e é vivenciada como um mais. O número exato de unidades de líquido que precisa pode ser medido, e quando consegue tal número do meio, suas necessidades estão satisfeitas. A soma, se ela existisse, da necessidade e do objeto catexial é zero. Este contato com o meio e a fuga dele, esta aceitação e rejeição do meio, são as funções mais importantes da personalidade global.
São aspectos positivos e negativos dos processos psicológicos pelos quais vivemos. São opostos dialéticos, parte da mesma coisa, a personalidade total. Os psicólogos que mantêm uma concepção dualista do homem o veem operando como forças opostas que partem o indivíduo em pedaços. Por outro lado, nós os vemos como aspectos de uma mesma coisa, a capacidade de discriminação. Esta pode se tornar confusa e funcionar mal. Quando o faz, o indivíduo fica incapaz de se comportar apropriadamente e, em consequência, o descrevemos como um neurótico. Mas quando a capacidade de discriminação funciona bem, os componentes de aceitação e rejeição, de contato e fuga, estão sempre presentes e ativos. Na verdade, esta função parece ser parte de próprio ritmo da vida. Durante o dia, quando acordados, tocamos o mundo e estamos em contato com ele. Durante a noite, dormindo, fugimos, abandonamos o contato. No verão, em geral, saímos mais que no inverno. No tempo frio, a fuga é perfeitamente exemplificada pelos animais que hibernam, dormindo durante toda a estação. Contatar o meio é, num certo sentido, formar uma gestalt. Fugir é fechá-la completamente ou reunir forças para tornar o fechamento possível. O pugilista entra em contato com o queixo de seu oponente, mas não deixa lá seu punho. Retira-o para o próximo golpe. Se o contato é super prolongado, torna-se sem efeito e doloroso. Se a fuga é muito demorada, interfere no processo de vida. Contato e fuga num padrão rítmico são nossos meios de satisfazer nossa necessidade de continuar os progressivos processos da vida. Temos agora a hierarquia das necessidades, o equipamento sensorial e motor, com que satisfazê-las, as catexis positivas e negativas do campo, contato e fuga, impaciência e pavor. Isto nos leva a perguntar que força energiza basicamente todas as nossas ações. Esta força parece ser a emoção. Porque, embora a psiquiatria moderna trate as emoções como se fossem um acréscimo incômodo que tem que ser libertado, as emoções são a nossa própria vida. Podemos teorizar e interpretar as emoções de qualquer forma que queiramos. Mas isto é uma perda de tempo, pois as emoções são a própria linguagem do organismo, modificam a excitação básica de acordo com a situação que é encontrada. A excitação é transformada em emoções específicas e as emoções são transformadas em ações sensoriais e motoras. As emoções energizam as catexis e mobilizam os modos e meios de satisfação de necessidades. Eis novamente algumas indicações para a psicoterapia. Outrora, descrevíamos a neurose como a doença que surge quando o indivíduo, de alguma forma, interrompe os processos contínuos da vida e se sobrecarrega com tantas situações incompletas que não pode prosseguir satisfatoriamente com o processo de viver. As interrupções que descrevemos como psicológicas ou neuróticas eram, quando contrastadas com as que chamamos de fisiológicas, do tipo que ocorre no nível da conscientização ou no nível que pode chegar a sê-lo. Agora vemos algo mais sobre o neurótico. O ritmo do seu contato-afastamento está fora de forma. Não pode decidir por si mesmo quando participar e quando fugir porque todas as vivências inacabadas de sua vida, todas as interrupções do processo contínuo, perturbaram seu sentido de orientação e ele não é mais capaz de distinguir entre os objetos ou pessoas do meio que têm uma catexis positiva e os que têm uma catexis negativa. Não sabe como ou do que fugir. Perdeu a liberdade de escolha, não pode selecionar meios apropriados para seus objetivos finais, porque não tem a capacidade de ver as opções que lhe estão abertas.